Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui da Sinergiconte. Hoje, o nosso foco é uma gigante da infraestrutura brasileira, hein? A Eletrobras. Exato, uma empresa-chave. Vamos analisar a jornada dela de estatal estratégica, passando pela privatização de 2022, que foi bem complexa, Super complexa. até chegar na situação atual como corporação privada. O material que a gente tem aqui cobre décadas, né? Muita história, muita mudança. É isso aí. A ideia é a gente entender essa metamorfose. Como é que uma empresa que foi assim fundamental para a industrialização do Brasil, para integrar o sistema elétrico, Essencial mesmo. virou uma companhia privada, buscando eficiência, claro, mas também lidando com novos riscos. É uma história que espelha muito o Brasil recente, sabe? Certo. Então vamos começar pelo começo. A Eletrobras, ela nasceu de uma visão do Getúlio Vargas lá em 1954, né? Isso. Embora tenha saído do papel só em 62. E foi o motor por trás de obras assim gigantescas, Furnas, Tucuruí e Itaipu, claro. Obras que viabilizaram o tal milagre brasileiro, a industrialização. Ela nasceu como uma holding, né, para coordenar e financiar a expansão do setor elétrico. Entendi. Só que esse modelo muito baseado em dívida do Estado sofreu bastante com as crises dos anos 80. Imagina. Aí vieram as reformas já nos anos 90, criaram a ANEEL, a agência reguladora, Sim, a ANEEL. o ONS, que opera o sistema, a CCEE para comercializar a energia. Isso mudou bastante o cenário. Tirou um pouco o protagonismo da Eletrobras, sabe? Aham. E meio que preparou o terreno para uma desestatização, embora ela tenha entrado e saído dos planos do governo várias vezes. Não foi linear. Pois é, e aí a gente chega em 2022, com uma privatização bem diferente do usual. Não foi uma venda direta, né? Não foi. Foi uma capitalização, uma oferta de ações que levantou, olha só, 33,7 bilhões de reais. E com isso, a União reduziu a participação, perdeu o controle majoritário. Exato. E o ponto que chama muito atenção é aquela cláusula, né? Que limita o voto de qualquer acionista a 10%. Não importa quantas ações tenha. A ideia era criar uma corporation, é isso? Justamente. Uma estrutura para pulverizar o controle, para evitar um dono só e dar mais independência para a gestão. Mas, claro, para isso passar politicamente, precisou de garantias. Quais foram? Bom, a União manteve uma golden share, um poder de veto em decisões-chave, principalmente sobre essa regra dos 10%. Ah, entendi. Para ter uma segurança. Isso. E ativos superestratégicos, tipo Itaipu e as usinas nucleares da Eletronuclear, foram separados. Ficaram numa nova estatal, a Embepar. Certo. Então o risco mudou de figura. Saiu daquela coisa da interferência política direta para um risco mais de governança, focado justamente na briga sobre esse limite de voto da União. E desde que privatizou, a nova gestão parece ter mostrado resultados, né? Os custos operacionais, o PMSO, que eles chamam. Pessoal, material, serviços. Isso, caíram 18%. O quadro de pessoal diminuiu bastante também, 27%, com demissão voluntária. Sim, teve um PDV grande. E quitaram mais de 13 bilhões em dívidas antigas, aqueles empréstimos compulsórios. E o mais interessante, os investimentos, o CAPEX, até aumentaram. De 4,6 bi em 2021 para 7,7 bi projetados agora para 2024. É verdade. Apesar desses avanços na gestão, o desempenho das ações logo depois da privatização não animou muitos investidores, né? Ficou abaixo do Ibovespa por um tempo. E por que isso? Olha, principalmente pelo risco político, que veio com aquela ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade. O governo entrou com isso no STF em 2023. Questionando o limite de voto da União, né? Exatamente. Essa briga jurídica trouxe muita, mas muita incerteza para o mercado. Felizmente, parece que chegou ao fim. Recentemente anunciaram um acordo. Ah, sim, eu vi sobre isso. A cláusula dos 10% fica, mas a União ganha mais representação no Conselho. Isso foi, assim, crucial para diminuir a desconfiança. Reduziu bastante o risco percebido. Faz sentido, mas tinha outros fatores também, né? Sim, claro. O setor elétrico como um todo vive um momento de excesso de oferta de energia. Isso pressiona os preços para baixo, no longo prazo. E o cenário macro, com juros altos, também não ajudou em nada.
E os resultados mais recentes, primeiro TRI de 2024? Foram mistos, sabe? A receita de transmissão veio um pouco pressionada, mas, por outro lado, mostraram um bom controle de custos. A empresa também seguiu vendendo parque termoelétrico e gerenciando bem a dívida. E olhando para o mercado, o que os analistas dizem? A ação tá cara? Tá barata? Então, os analistas apontam que a Eletrobras negocia com um desconto, sim, em relação a outras empresas privadas do setor, como Engie Equatorial. O múltiplo preço-lucro, o PL, está na casa de 9,13 vezes, bem abaixo da média do setor. Bem abaixo mesmo. E o preço sobre valor patrimonial, PVP, está em 0,74. Ou seja, a ação está valendo menos que o valor contábil da empresa por ação, enquanto a média do setor é 1,26. Nossa! E isso apesar das margens altas que você mencionou, a margem EBITDA de quase 62%. Exato. E com a dívida controlada, né? A dívida líquida é 1,55 vezes o EBITDA, o que é considerado saudável para o setor. O que ainda está baixo é o ROI, o retorno sobre patrimônio, em 8%, mas existe um potencial de melhora aí. E o consenso de mercado? O que as casas de análise estão falando? Olha, o consenso é majoritariamente otimista, recomendando compra. A gente tem vários preços-alvos divulgados. Por exemplo, a XP Investimentos tem R$ 71 para a ELET 3. 71? Uau! O BTG Pactual indica R$ 54 para a ELET 3. O Itaú BBA está com R$ 54,90 para a ELET 3. O BSBB tem R$ 59 para a ELET 6, que é outra classe de ação. Certo. E o Goldman Sachs estabeleceu R$ 50 para a ELET 3 e R$ 56 para a ELET 6. Então, assim, todos indicam um potencial de valorização em relação aos preços atuais. E o que poderia destravar esse valor, na visão deles? Quais seriam os gatilhos? Bom, primeiro, a homologação final daquele acordo com a União pelo STF, isso tira a última sombra de dúvida. Depois, talvez uma nova política de dividendos, mais generosa. Interessante. A simplificação da estrutura da empresa, que ainda é um pouco complexa. E a tal da descotização, que é basicamente poder vender a energia de usinas mais antigas no mercado livre, buscando preços melhores do que no mercado regulado. Entendi. E os riscos? O que a gente precisa ficar de olho? O principal, acho, é essa questão dos preços baixos de energia no longo prazo. Se isso persistir, pode afetar os resultados. Tem também o risco de execução. Será que a gestão vai conseguir entregar tudo o que está prometendo em termos de eficiência, de investimentos? Sempre um desafio, né? Com certeza. E, claro, sempre fica aquele risco político residual. Afinal, a União, mesmo com o voto limitado, ainda é a maior acionista individual da empresa. Bom, então, para a gente amarrar tudo, vimos a Eletrobras fazer uma jornada e tanto, né? De símbolo do Estado desenvolvimentista para uma corporação privada focada em eficiência. Uma mudança que, como você disse, reflete muito da história econômica recente do Brasil. Exatamente. E com o principal risco político, o da ADI, agora aparentemente resolvido com o acordo, o foco se volta totalmente para a execução da gestão e para o comportamento do mercado de energia. Fica até uma reflexão interessante, né? Como uma empresa com esse legado histórico tão forte, tão ligada ao desenvolvimento do país, vai conseguir equilibrar as demandas puras de mercado com as expectativas sociais que talvez ainda existam sobre ela, mesmo sendo privada. É um ponto para a gente pensar. Com certeza. Esperamos que esta análise tenha sido útil para quem nos ouviu hoje. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like, que ajuda bastante a gente. A gente se encontra na próxima exploração aprofundada aqui na Synergy Quant. Até lá!